Semana passada eu tive 4 dias fora da cidade por causa de um top, né, dos legendários. E essa semana que passou, eu acabei saindo na terça-feira de madrugadinha e só retornando praticamente ontem. Né? Ontem posso dizer que eu estava vivo na cidade. No outro dia eu cheguei muito tarde e também muito cansaço físico, mas com o espírito em ebulição. E toda vez que eu saio, mesmo que para aperfeiçoamento, treinamento, faço questão de deixar os irmãos conscientes dessas viagens. Elas não são a passeio, nem são a procura de oportunidades, né? São sempre momentos de aperfeiçoamento com quem nos plantou aqui como igreja. Então, a videira, ela cumpre com o seu ministério apostólico, né? Enviando os seus pastores, e ela nutre também com treinamento pelo menos 2 ou 3 vezes por ano, além das conferências. Então, o pastor Aloysio, pelo menos 2 vezes, né, nas entradas dos 2 semestres anuais, reúne todos os pastores do Centro-Oeste e parte do Norte, em Goiânia, e o restante do Brasil em São Paulo, para uma capacitação. Então, nós vamos lá trocar informações e lágrimas a respeito do que nós estamos experimentando. Também muitas alegrias, amém? Eu tenho mais alegrias, graças a Deus, para compartilhar do que lágrimas. Aleluia! Porque eu estou muito feliz com você, estou muito feliz com a Igreja Videira de Santa Helena, com a nossa frutificação, com o nosso crescimento e tudo aquilo que Deus tem feito aqui. Você consegue perceber uma mudança de ares no nosso meio? Consegue perceber assim que parece que já muito foi feito no decorrer desses 2 anos? Parece que tem assim uma história longa já consolidada. E Deus nos chamou lá em Goiânia para falar de um novo nível, né? E é impressionante que algumas coisas nos arrebatam assim de maneira profética tão intensamente. E aí o nome da capacitação foi Preparando-se para um Novo Nível. E eu voltei com a convicção de que é para Santa Helena isso. Eu tenho uma alegria, já testemunhei para você, quando eu estou retornando para cá, e eu saio da rodovia, né, da 060, e entro aqui nas estaduais que já vêm direto para Santa Helena, né? Acho que a gente vem na 060 até ali, próximo a Rio Verde, faz um retorninho e entra sentido Santa Helena, e meu coração já começa a mudar a perspectiva. É uma alegria que eu não consigo te explicar, mas eu sei exatamente o que é, porque quando eu subia as escadarias da videira do Garavelo, lá em Goiânia, eu tinha os mesmos arrepios e as mesmas sensações, e eu desfrutava sempre de reuniões muito poderosas. Foi lá que o meu ministério floresceu. Então eu venho assim com uma expectativa muito grande, principalmente quando os meus pés pisam essa terra. Amém? Eu estou feliz aqui com você, e uma das coisas que eu decidi fazer, por causa da minha ausência, e eu acho que pastor tem que ficar na cidade, mas também tem que se capacitar, tem que treinar, tem que aprender coisas novas, mas eu gosto de prédio aberto, eu gosto de alguém orando aqui. Às vezes aqui nós estamos arrecadando cestas básicas já há algum tempo, e sempre elas têm um destino, sempre, 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 sempre. Seja para os irmãos da congregação, que estão passando por algum aperto financeiro, seja para pessoas da cidade. Mas aí quando o prédio está aberto, a pessoa passa, vê que tem alguém orando, vê que tem alguém limpando ali, ela vem, puxa conversa, eu converso com ela, ou converso com ele, oro, que é o que o pastor tem que fazer, e dependendo da necessidade a gente supre. E quando eu estou fora, normalmente, o prédio fica até com as luzes apagadas, né? Eu me incomodo com isso, né? Se tivesse como colocar alguém na função de ligar as luzes para as pessoas verem, está ali, está aceso, está vivo o negócio, mas estamos nos organizando, amém? Então eu fico assim com o coração pesaroso com essas coisas, embora não devesse, amém? Então eu decidi fazer algo, dividir o nosso culto em 2 partes. A primeira parte eu vou compartilhar o que Deus compartilhou comigo, particularmente nessas 2 reuniões que eu participei, a do jejum no começo da semana e a capacitação. E na segunda parte eu vou compartilhar o livro que nós estamos lendo, amém? Apocalipse sem mistério, do pastor Aloysio, está lá na página 197, eu vou falar da grande tribulação, mais especificamente das 7 trombetas, aleluia? Então, uma das coisas que o Senhor falou ao meu coração, isso foi mais um testificar,
é de que o novo nível é acessado por meio da oração, né? Então, eu vim com uma ideia fixa no meu coração de nós fazermos aqui na Videira de Santa Helena, agora, já no mês de agosto, se Deus quiser, um ato profético. São 60 horas de oração. Não. Muito pouco, amém. Muito pouco. 600 horas de oração. Aí, eu sabia que você queria orar mais. 60 é muito pouco. Então, 600 horas de oração. Aleluia! Só que só eu, sozinho, demora muito. Então, Deus me deu aqui já todo um aparato de coisas para fazer e preparar. Nós estamos confeccionando um relógio, o relógio das 600 horas de oração da Videira de Santa Helena. Amém? Serão as 600 horas que nós passaremos para acessar um novo nível de transformação, um novo nível de intimidade. Aleluia! Eu preciso pelo menos de 50 pessoas para fazer isso. Ixi, olha só como é que é as coisas, já começou a fazer uns amém pingado. Eu preciso de pelo menos 50 pessoas para fazer isso. Ah, pastor, por que 50 pessoas? Porque 50 vezes 12 dá quanto? 600. Então, se nós pegarmos aqui às 18 horas da noite e orarmos até às 6 da manhã com 50 pessoas, nós cumprimos 600 horas de oração. Aleluia! Isso te motiva? A minha ideia é trazer você para uma zona pequena de desconforto, com uma certa radicalidade, fazer algo que talvez há muito tempo você não faz, que é orar de madrugada. Então nós vamos começar aqui, eu vou decidir a data, às 18 horas. Vamos trazer um relógio de oração, cada pino do relógio vai apontar para uma direção de oração, e nós vamos ter 12 alvos, pelo menos, para juntar essas 12 horas e encher essa taça até que ela transborde. Aleluia! Quantos homens aqui vão estar comigo aqui nessas 600 horas de oração? Aleluia! Eu vou tomar o cuidado de escolher uma boa data, confeccionar um reloginho portátil para você poder levar de algum material que eu não sei o qual, mas vai ser assim. Não precisa ser só líder de célula, não precisa só ser você que está firme conosco já há um bom tempo. Se você estiver lá na sua célula visitante, que está com o coração para isso, que tem o desejo de fazer essas coisas, explica para ela, olha, nós vamos abrir aqui uma campanha que vai inaugurar um novo nível de espiritualidade aqui para a Videira de Santa Helena. Você não quer participar conosco, não? Talvez seu casamento precise desfrutar de um novo nível. Talvez seus empreendimentos precisem acessar novo nível. Sua paternidade, a sua maternidade, os seus negócios, a sua vida física precisa desfrutar disso. Vamos juntos, né? Eu sei que nós não costumamos fazer essas campanhas, porque durante muito tempo isso foi tomado por barganha, mas não é verdade. Enquanto nós estávamos lá, principalmente jejuando, o Senhor falou ao meu coração, um dos atributos de Deus é onisciência. Então Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe de tudo. Ocorreu na sua mente e agora, Deus já sabe, plenamente, perfeitamente. O Espírito Santo sonda o coração, conhece a mente dos homens, de Deus, sabe de tudo, está presente em todos os lugares, sabe de todas as coisas. Olha, eu não sei se você já parou para avaliar isso, mas essa realidade da onisciência de Deus, de saber tudo, ela vai de frente com a questão relacional, né? A pastora Luiz contou acho que foi o pastor Luiz, se não foi o pastor Sérgio. De toda forma, nós estamos em casa. Fala que estava aconselhando o casal e a mulher reclamando que o marido era muito seco, né? Disse que não falava para ela que a amava. E ele conversou com ela e ela se lamuriou, falou, olha, ele não diz que me ama, ele não é romântico, ele não é carinhoso. E o pastor percebeu que o problema maior era o fato de o marido falar que não amava, né? Aí o pastor perguntou para ele, então, você não fala para sua esposa que ama? Falo sim. Eu disse para ela, não fala. Eu disse, falo. Quando é que você falou? Foi quando nós nos casamos. Olha, o relacionamento estava com problema. Eu não sei se você sabe, mas esses casais,
fazem visita para o pastor quando as coisas não estão legais. Eles estão pensando em separar, estão pensando em colocar um ponto final na vida um do outro. Aí por isso que eles vêm. Então as coisas não estavam boas. Mas olha, por que o relacionamento ficou ruim? Era porque eles estavam divorciados? É porque estavam separados? É porque não tinham aliança? Não. É porque o relacionamento não estava acontecendo. Certamente ele sabia que amava ela. E certamente era fiel a ela. Só que, olha, não tinha uma troca de informações clara nesse relacionamento. De um lado tinha um ouvido esperando ouvir uma realidade. Olha, quero ouvir de você que você me ama. Mas do outro lado tinha um coração completamente descansado com a certeza. Eu a amo, e isso é suficiente. Eu não sei se tinha algum dos dois mais certo, mas uma certeza eu tenho, que o fato de saber somente para um relacionamento não é suficiente. Então, embora Deus seja sabedor de todas as coisas, Ele se fez relacional para conhecer a sua realidade de maneira íntima, saindo dos seus lábios, a partir da sua perspectiva de mundo. Em outras palavras, Deus quer ouvir de você, como que você tem enxergado o seu casamento, como que você tem olhado a sua vida física, qual que é o estado da sua vida emocional. Olha, às vezes nós conversamos com irmãos e eles estão assim completamente abatidos, é isso. Não importa o potencial que eles tenham, eles estão abatidos, eles não conseguem enxergar o que eles podem fazer em relação àquilo que eles estão vivendo ou sentindo. E aí nós precisamos, às vezes, falar muitas vezes, orar muitas vezes para expulsar aquele espírito de intimidação e fazer com que ele veja uma realidade nova. Mas olha, nada é mais eficiente do que um coração sincero e escancarado na presença de Deus. E é quando nós oramos que você faz conhecido diante de Deus as suas particularidades. Eu tenho uma maneira muito particular e secreta de orar. Eu rasgo o verbo com o Senhor. Principalmente por aquelas coisas que eu não tenho coragem de pedir oração. E eu sei que você também não tem, porque eu não recebo você aqui, por exemplo, falando assim, pastor, ora por mim. E eu pergunto, tem um alvo específico? E você responde assim, sim, eu sou preguiçoso. Ninguém fala isso. Ou fala assim, eu sou avarento. Ninguém fala isso. Orgulhoso. Ninguém fala essas coisas. Ninguém vem pedir oração. Mas pelo comportamento eu percebo em mim e em muitas pessoas que são carências que nos fazem pecar. São problemas. E eu tenho essa liberdade de falar para o Senhor, estou com inveja. Eu estou com um problema. Meu coração não está achando justo o fulano ter e eu passar por essas coisas. E eu não sei lidar com isso. O Senhor precisa me ajudar. Pelo amor de Deus, me ajuda. Me livra da justiça própria. Oração sincera, amém? Não tem como esconder isso de ninguém. O olhar invejoso, ele salta. As pessoas percebem. Tem uma recomendação do apóstolo Paulo para a igreja em Roma, que é o seguinte, chora com os que choram, mas alegre-se com os que se alegram. É difícil alegrar com o que se alegra. Porque para a maioria de nós, ficar feliz com quem ganhou, com quem avançou, com quem foi promovido, é muito óbvio. É como se a vitória bastasse, não precisasse de companhia na alegria. Então, normalmente, chorar com quem está chorando é fácil. Mas sorrir com quem está ganhando é um desafio. Eu costumo dizer que chorar com os que choram é humano, mas se alegrar com os que vencem é espiritual. Tem que ser muito homem de Deus para ficar feliz com a vitória dos outros, para ver as pessoas avançando e falar glória a Deus, eu estou feliz com você. Estou, assim como você, exitoso pelo crescimento da sua igreja. Eu tenho o favor, graças a Deus, de poder ir nessas reuniões e responder com muita alegria. Eles perguntam, pastor, não tem outro assunto. Então eles perguntam assim, e pastor, como é que está o trabalho lá em Santa Helena? Aí o que eu respondo? Está de vento em polpa. Aí mesmo? Eu falo mesmo. E eu aumento, né? Eu falo que aqui as galinhas estão botando na quaresma. Brincadeira. Mas na próxima eu vou lembrar. Eu falo, olha, todo culto nós precisamos alugar cadeiras, porque a possibilidade de alguém ficar de pé, cada dia parece que é mais evidente. Então, todo culto nós aumentamos as cadeiras. Nós estamos pensando num lugar maior, a expectativa está muito boa, os líderes estão felizes, o senhor precisa ver os vídeos que eles colocam
no negócio aqui que eu esqueci. No Instagram, você precisa ver. Isso é coisa de quem está feliz, porque ninguém mostra tristeza no Instagram. Você coloca coisa boa. Então, eles põem vídeo, tira foto, faz brincadeira. A cidade está uma bênção. A cidade está santa. É santíssima agora. É muito bom. O pastor fala dessas coisas, né? Compartilha desse crescimento. E às vezes não é essa a realidade de todos, né? Mas às vezes também eu conheci um pastor que é muito motivador a história e o testemunho. Ele está num município que tem 2.000 pessoas. Não sei nem se isso pode ser chamado de município. É um povoado, um bairro, talvez. 2.000 pessoas. 2.000 pessoas. Enviou para lá um casal para vender trufa. A igreja não tinha como sustentar o trabalho missionário. Eles precisavam ir para lá, porque a cidade ela quer um pastor que mora no lugar, mas tinha que começar tudo com os recursos próprios. Tem problema não, pastor. A gente vai, chegar lá, a gente vende as trufas que a gente vende aqui. O casal foi, vendeu trufa para se sustentar e 2.000 pessoas. Começaram uma célula, se multiplicaram, isso aconteceu algumas vezes. 2.000 pessoas. Sabe quantas células? Chuta. 62 células num povoado de 2.000 pessoas. Se você olhar para o tamanho da sua célula, eu não sei como é que ela está agora, mas se você olhar e fizer uma média, vamos fazer uma média de que em cada célula tenha só 10 pessoas, que não é a nossa realidade. Essas células são maiores do que o meu culto. Eu estou indignado com isso porque meu culto tinha que ser maior. O pregador aqui é melhor do que o que você tem lá na sua célula. Tanto é que aqui ele está me ouvindo. Se ele fosse melhor do que eu estava aí, eu não estou. Ai, Jesus, santa justiça própria. Mas olha só, se tiver 10 pessoas em cada célula, nós estamos falando de uma igreja de 600 pessoas. Mais de 25% da população dentro de um prédio. Isso é um avivamento. Eu estou pedindo 1% de Santa Helena. 1%. Eu peço 1% da população aqui, para começar. Eu sou muito mais pretensioso, né? Às vezes, quando eu ouço isso, eu falo, é possível, tudo é possível ao que crê. Você consegue se alegrar com isso? Nós estamos aqui com mais de 38.000 habitantes. E eu nem estou vendendo trufa. Acho que eu vou começar. Aleluia. Então, nós vamos fazer essa campanha e eu conto com você. Vou fazer uma programação bacana, mas vem preparado para orar 12 horas. Né? Eu gostaria muito que essa oração fosse feita só com homens. Mas de todo jeito que eu fiz as contas, pega aquelas fotos lá do nosso grupo, não bate. Não dá 50. Eu conto, falo, rapaz, será que esse aqui vem? Não estou vendo ele no culto. 12 horas é muito tempo. Aí eu faço as contas, reconto, vou nas fotos anteriores da semana passada, porque eu não sei se você sabe, mas aquela foto é uma maneira que eu tenho de contar o rebanho. Então, quando você não está na célula, eu vejo lá na foto, falando, está sumido, não veio no culto também, está acontecendo alguma coisa. Então, eu gostaria muito que fosse a maioria homem, mas eu decidi abrir para todos, amém? Mas seria muito bom que você, homem, estivesse aqui comigo, amém? Eu acho que o sacerdócio está para nós. Não estou evitando você, mulher, de vir, nem estou dando preferência. É lógico que se forem mais de 50, vai ser muito melhor, amém? Mas 50 é o mínimo. Já estou fazendo aqui um clamor para você não me deixar sozinho. Uma certeza eu tenho, vai ter 600 horas de oração, ok? Nem que seja só eu orando às 600 horas. Nós vamos bater o número até o ano de 2025, se eu for sozinho. Mas gostaria muito que fôssemos como um exército, aleluia? Então, essa capacitação promoveu isso no meu coração. Projeta, por favor, Colossenses, capítulo 3, verso 15. Uma outra coisa que o Espírito Santo também falou muito forte ao meu coração. São só 5 passos, e eu vou tentar ser muito breve aqui, para poder entrar na nossa palavra. Isso aqui já foi, eu acredito que na sexta-feira de manhã, com o pastor Aloysio. Se você tiver com a sua Bíblia, ela diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Olha só,
A Bíblia está falando, seja a paz de Cristo o juiz, não apito. Amém? Seja ele o árbitro, não apito. Amém? Depois eu vou te explicar por que essa informação é importante. A qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Verso 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Verso 17: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Aleluia! Então, 5 pontos especiais para você que quer ter uma vida exitosa, quer ser um cristão de progresso, de avanço e de sucesso. A primeira coisa que o apóstolo Paulo escreve aqui para a igreja de Colosso é: seja a paz de Cristo o vosso árbitro. O árbitro, ele não está ali para apitar quando a falta acontece, mas ele está ali antes para garantir o bom funcionamento de todas as coisas. Aleluia! O que nós vivemos, na maioria das vezes, é uma reação depois de um apito. Só que olha só, quando o juiz lá no futebol apita a transgressão, já aconteceu. Então, o primeiro ponto, ou a primeira parte, o primeiro tópico que você precisa garantir para ser um cristão excelente, fervoroso, vitorioso, é a paz de Cristo como árbitro, como alguém que está ali no seu interior, garantindo o bom funcionamento. Às vezes, você até percebe que as coisas não estão legais, a sua alegria não é mais a mesma, mas você fica esperando o bandeirinha levantar a bandeira, o juiz apitar a transgressão, para depois você reagir. Mas olha, seja a paz de Cristo o árbitro. O árbitro é uma presença de autoridade, garantidora do bom funcionamento. É verdade ou não é? Olha, se você está acostumado a andar sem cinto, dirigir usando o celular, furar os semáforos da cidade, faz isso com frequência. Mas olha, se nós colocarmos um agente de trânsito nas ruas, isso para, sim ou não? Por quê? Por causa da autoridade que ele tem, e aquela autoridade garante o pleno funcionamento. Então, olha, não espere que as transgressões firam as pessoas próximas de você. Começou a mudar o seu estado de espírito, o seu ânimo, está sofrendo o coração de angústia, seus pensamentos não conseguem ser mais os mesmos. Olha, às vezes o cônjuge alimenta pensamentos a respeito do outro muitos anos, e só toma uma contrapartida quando o juiz apita. O juiz apita e aí ela fala, eu quero o divórcio, ou ele fala, eu te traí. É tarde demais, mas há muito tempo eles já perceberam, no coração, está estranho, está distante. Olha, é o juiz, árbitro, próximo, dando um pequeno sinal, mas às vezes nós tardamos em nos posicionar. Então olha só, para se viver uma vida exitosa, comece garantindo paz. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Projeta Romanos capítulo 5, verso 1. Romanos 5, verso 1, e depois nós vamos voltar. Olha, seja a paz... Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, a paz é a certeza da justificação, é a clareza da justiça. Então, olha só, nós não estamos falando de um ambiente externo de paz, né? Por quê? Certa vez eu estava aconselhando um jovem que estava com muito anseio para se casar. E ele encontrou uma moça, excelente a moça, tinha uma boa posição na empresa que trabalhava, aparentemente tinha algum caráter moral aceitável, entre outras coisas.
só tinha um problema: não era cristã. Não era cristã, e ele veio falar que sentia paz naquele relacionamento. Aí eu olhei, pedi para ele me mostrar uma foto, e era uma moça muito bonita. Falei, homem sente em paz, com a beleza mesmo. E até mais coisas. Paz. Então, olha só, na perspectiva dele, ou nos sentimentos e nas emoções dele, o primeiro critério para ser exitoso nessa missão estava ok. A paz está no meu coração. Quando eu estou perto dela, eu me sinto bem, pastor. Só pode ser de Deus. Eu falei, mas tem um problema. Tem um problema. Volta lá para o verso 16 de Colossenses capítulo 3. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E a palavra de Deus diz que não há comunhão entre luz e trevas. Comunhão é comunicação. Comunhão é intuição alinhada. Depois de alguns anos de casado, eu vou percebendo que a minha esposa, ela começa a falar da mesma forma que eu. Até a postura gestual vai se alinhando. Por quê? Porque tem conexão, tem comunhão. E a Bíblia fala que isso não vai acontecer quando as partes envolvidas forem luz e trevas. Não há comunhão. Não quer dizer que eles não vão conseguir ficar felizes um com o outro, nem que eles não vão conseguir ter intimidade. Às vezes o sexo até vai ser bom, mas olha, depois do sexo, um baixo astral, umas brigas inexplicáveis por coisas tão pequenininhas, mas capazes de destruir um final de semana inteiro. Por quê? Porque a vida e o relacionamento é muito mais do que sexo. Amém? Eu falo assim porque normalmente esse horário as crianças estão de lá. Eu não vi também. Mas olha, é muito mais do que isso. Com o passar do tempo, essa questão que eu mencionei agora, ela vai ficando muito facultativa. Dependendo do vigor do marido, da esposa, muito facultativa. Quase que esporádica. Anual, fala misericórdia. Na sua casa acontece todo dia, aleluia. Mas não é poderoso o suficiente fazer uma programação boa, estar feliz com a companhia, não é tudo. Não tem comunhão entre luz e trevas. Os planos nunca vão se alinharem. A comunicação nunca vai ser assim tão empática a ponto de vocês se falarem em silêncio. Os corpos não vão conseguir trocar sintonia, porque não há comunhão entre luz e trevas. Então, olha, a primeira coisa é você garantir que a paz do Senhor seja árbitro no seu coração. Mas a segunda é permitir que a riqueza da palavra se torne real e residente dentro de você. Então não basta só ter paz, por quê? A paz dos homens é passiva de influência. Homens ficam muito em paz com decotes, calças legs, cabelos não sei que cor ou que... Então, são levados por coisas naturais. Mas a palavra de Deus, ela é inerrante, atual, pontual em cada um dos pontos, em cada uma das situações, cada um dos relacionamentos. Amém? Então, a primeira coisa, a paz. Segunda coisa, a palavra de Deus habitando ricamente. Olha... Vocês topam vir aqui? Só para me dar um exemplo? Eu não vou constrangê-los, não. Vem também, Pablo. Pode vir, vem os três, por favor. Não vai ter constrangimento. Vem aqui, pode ser bem aqui. Nem precisa subir. Ficam bem aqui, por favor. É um exemplo que eu gosto. Olha, se eu pego, por exemplo, essa... Vocês têm uma nota aí? Algum dinheiro? Um papel? Alguém tem? Rapidinho, só para emprestar, vou devolver, não vou roubar? Pode ser pequena, não precisa ser grande. As onças você guarda. Quanto vale? R$10. Então, se você for no mercado, você consegue comprar coisas com valor de R$10. Então, eu dou aqui R$10 para esse meu irmão, certo? Eu dou R$10 para ele. Quanto que ele tem? R$10. E aí, vamos supor que ele compra a meia desse segundo irmão. Ele vai comprar com R$10. Você passa os R$10 para ele e ele passa
a meia para você. Quanto que vale a meia? Quanto que ele tem? R$10. Vamos supor que ele... Pode tirar? Vamos supor que ele gostou do boné aqui. Esse aqui gostou do boné e compra. Né? Ok? Então, olha só. Dinheiro nós só temos, mas valor eu tenho 10, mais 10, mais 10, que é 30. Ok? Então, olha só. É quando a riqueza se movimenta que o valor sobe. Ok? Pode, muito obrigado, viu? Que não doeu nada. Aleluia. Glória a Deus. Então, olha só. Quando nós falamos de uma habitação rica, é uma habitação de valor. Então, olha só. Não basta habitar, ela tem que se mover. A maneira que você faz negócio, por exemplo, coloca em atividade a palavra de Deus que habita dentro de você. A maneira que você lida com seus filhos, com seus amigos, a maneira que você se comporta, ativa a riqueza da palavra no seu interior. Ela é o crivo. Por exemplo, eu encerrei o assunto do relacionamento claramente. Falei, olha, não é de Deus, porque não tem comunhão entre luz e trevas. Está aqui o versículo, tchau, obrigado. E se ele quiser continuar, não é problema meu. Continuou, desviou. E depois de um ano, estava no meu encontro, passando pelo encontro de novo. Aí veio falar para mim, ei pastor, hein? Já podia estar como discipulador, eu sei que tinha potencial para isso. Mas Deus é Deus de restituição. Vai fazer tudo novo. Por quê? Porque eu tenho certeza que o que ele acha que precisa ouvir, o diabo falou nesses 1 ano de amargura que ele viveu. Sem comunhão, porque não há comunicação entre luz e trevas. Amém? Mas espero que ele tenha aprendido. Aleluia. Então, primeiro ponto, seja a paz de Cristo o vosso hábito. Segundo, habite ricamente a palavra de Deus no seu coração. E terceiro, ainda no verso 16, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a... Olha, esses dias eu fui persuadido a responder uma criança nas redes sociais de 15 anos, porque era uma loucura o que estava acontecendo. Você colocar uma criança de 15 anos para ensinar uma congregação inteira, é uma coisa que não cabe no entendimento. Pastor, o senhor não acredita que Deus pode mover? Pode mover. Se não tiver outro. Porque, olha, por mais que tenha conhecimento, por mais que tenha sensibilidade, sabedoria requer cronologia. Sabedoria requer tempo. Então não adianta você querer colocar na sua cabeça que uma criança de 12, 13 anos, seja leitora da Bíblia, seja cheia do Espírito Santo, seja o que for, vai ter o que ensinar para um senhor e para uma senhora de 40, 50 anos com propriedade, porque não vai. E olha só qual que é o próximo conselho. Haja instrução na sabedoria. Haja aconselhamento na sabedoria. Então, olha, se você olha a instrução do apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele fala que o presbítero ou o ancião seja o guardião do ensino, seja aquele que ensine na congregação. Por quê? Porque, olha, instrução precisa ir além da palavra de Deus. Vamos voltar no exemplo do conselho para o relacionamento? Que foi algo que eu aprendi e usei em seguida com outras pessoas. Além do argumento bíblico que não há comunhão entre luz e trevas, eu usei de experiências. E aí, como eu tinha um pouco mais de idade, eu falei de experiências que eu assisti no ministério e que eu vivi no mundo durante a minha jornada. Estava conversando com um jovem de 19 anos, queria se relacionar, eu entendo ele. Mesmo que assim, de maneira distante, eu sei as tentações que ele está vivendo. Brevemente distante. A dificuldade que ele está tendo para preservar a santidade. Mas olha só, falei das minhas experiências, das coisas que eu vi acontecer. Não está na palavra de Deus, mas está na vivência do ancião. Está no conselho, está no aconselhamento de quem, por vezes, foi posto
diante de circunstâncias e cenários que o instruíram. Amém? Por isso que nós somos uma igreja que preza pelo discipulado. Nós quase não usamos essa palavra, discipulado, porque ficou muito mal interpretada no passado. Mas olha, somos uma igreja de discípulos. Você precisa, para caminhar esse trilho de vitória, se dispor a ouvir alguém falando no seu casamento. Você precisa ser sensível o suficiente para ouvir alguém falando no seu ministério, na sua vida emocional. Por quê? Porque olha só, o apóstolo Paulo está falando, além da riqueza da palavra, instrui-vos uns aos outros. Mas olha, infelizmente, na maioria das vezes, as mulheres encontram ouvidos nos trabalhos e nos salões, porque em casa, normalmente o marido não está com disposição e tempo para percebê-la. E aí, às vezes, a falta de uma instrução, de um aconselhamento, de alguém experiente, casado há mais anos, se faz necessário, amém? Então, olha só, a paz no coração, a palavra de Cristo de maneira rica. Sabe qual que é uma maneira fácil de você enriquecer a palavra dentro do seu coração? Confessando-a. Confessar a palavra. Não é confessar pecado, não. Confessar a palavra de Deus. Volta lá em Romanos capítulo 5, verso 1. Deixa eu dar um exemplo. Romanos é a palavra de Deus. Está dizendo, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou orar esse versículo. Eu estou em paz, porque eu encontrei justiça. Os meus caminhos são de paz. Eu não admito que nada ponha em xeque ou ameace a paz do meu lar, porque eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu tenho fé, recebi justiça, os meus caminhos são de paz. Eu tenho paz no meu casamento, eu tenho paz para criar os meus filhos, eu tenho paz no meu trabalho. Por quê? Porque eu fui justificado por meio da fé. Não é o que eu fiz, eu não fiz nada para garantir a minha paz. Mas Cristo lá na cruz me justificou e eu sou justiça dele, por isso vivo em paz. Sabe o que eu acabei de fazer? Proclamar uma verdade que se fortaleceu em mim. Tudo que se levantar a partir de então, para ameaçar minha paz, vai encontrar uma riqueza, uma palavra viva, amém? Dentro do seu coração. Às vezes, pastor, como que eu faço isso? É só diante da circunstância, quando eu tenho que tomar decisão? Não. Pega 2, 3 versículos que você tem entendimento, decore-os. Romanos capítulo 8, verso 1. Justificados, pois, mediante... Perdão, isso é Romanos 5, 1. 8, 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Não há mais quem me condene. Às vezes eu faço coisas que deixam impressões. E aquela vozinha fica assim, explica melhor, senão vão te interpretar errado. E eu falo, não posso me dar o luxo. Na vida real, ninguém explica tudo. Algumas coisas simplesmente acontecem. E outra, se eu fizer isso uma vez, vão achar que eu vou fazer sempre. A igreja vai crescer e agorinha eu não consigo me justificar. Ou então eu vou ter que emprestar o púlpito para justificativa. Eu não posso fazer, preciso seguir. Agora, pois, já não há mais culpa e nem condenação. O sangue de Jesus já me lavou. Agora não há mais quem me olhe de maneira torta, porque eu fui aceito por quem tinha que ser. Estou pondo em prática. Aleluia? Vocês estão me entendendo? Aí ele continua, além da instrução, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Louvando a Deus. Louvar é falar daquilo que Deus é, de quem Deus é. Cantar ao Senhor. E ele fala, como? Com salmos. Quer ver uma maneira boa de te ensinar isso? Efésios capítulo 5, verso 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos, passa, verso 19, falando entre vós. Olha o tanto que o apóstolo Paulo é cuidadoso. Aqui ele está falando para você louvar, mas às vezes você é desafinado como pastor, você não sabe cantar, você não entende de tom, você não entende de nada. Ele fala assim, seja cheio do Espírito Santo falando, fala dos salmos. O Senhor é o meu pastor, por isso nada me
faltará. Conhece essa música? Nem eu, acabei de inventar. Estou cantando um salmo. Nem sei se existe isso, mas eu posso acordar, eu posso caminhar, posso trabalhar, posso dirigir. O Senhor é o meu pastor, por isso nada me faltará. Estou cantando, amém? E na medida que você abre a sua boca, você vai sendo cheio do Espírito Santo de Deus. E essa é a instrução aqui. E por último, gratidão. Passei 3 minutos do que eu tinha programado, mas aleluia, vai dar certo. Gratidão. Volta em Colossenses capítulo 3, verso 15. A importância de um coração grato. Gratidão é o único dos atributos que aparece nos 3 versículos. Ele fala aqui, ó, seja a paz e sede, no finalzinho aqui, agradecidos. Verso 16. Verso 16, finalzinho, ó. Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão. Verso 17. Em tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus por Jesus. Se você me acompanha nas redes sociais, sabe que eu não falo coisa diferente disso. É todos os dias. Me ergo e falo, graças a Deus por Jesus. Graças a Deus por Jesus. Um coração grato, limpo na presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Fiz questão de trazer isso como despojo para você. Isso aqui não é uma palavra que nós pregaríamos aqui no culto, mas como você teve que lidar com a minha ausência, e eu espero que tenha sentido a minha falta, eu decidi trazer presente, é o que eu faço com os meus filhos, aleluia? Então anteontem, na sexta-feira, quando eu cheguei, trouxe presente para todos, e esse é o meu presente para você, para a glória de Jesus, amém? Pois eu vou escrever alguma coisa e mando lá no grupo para vocês anotarem, aleluia? Apocalipse capítulo 8, se você tiver com o seu livro aí, página 195. Nós vamos falar mais precisamente a partir da 197. Mas, antes eu preciso falar para você do cenário que é montado aqui pelo livro de Apocalipse e na confecção dos fatos que vão seguir. Você ouviu a pastora ministrando aqui, pelo menos eu espero que tenha ouvido e gravado com a sua mente, com o seu coração, ela falando dos povos de Deus. E ela falando da contagem dos dias, de acordo com as 70 semanas de Daniel. E nós paramos às portas da abertura do 7º selo, que são as 7 trombetas. E para introduzir esse tema aqui, e nós sermos breves nessa ministração, eu preciso falar algo para você. O cenário aqui das trombetas é o cenário que starta a grande tribulação. Então, há uma mudança de eras. Cessa-se ou para-se a era da tolerância. Começa-se a era da ira e do juízo de Deus. Ok? Então, provavelmente no próximo domingo, eu vou falar da compreensão do arrebatamento. Mas eu não podia ir para o arrebatamento sem antes te explicar, ou pelo menos dar para você um vislumbre do que será a grande tribulação. E a primeira coisa que você precisa entender é que nesse cenário, o 7º selo, o ressoar da primeira trombeta é uma transição drástica. Você está me ouvindo? É uma transição drástica da era da tolerância para a era do juízo de Deus. Ok? Vivemos em tempos graciosos e há tolerância. Por quê? Sabe, uma das perguntas que mais batem a porta é a seguinte: fulano converteu, pastor. Mas olha como vive. Fulano converteu, pastor. Mas olha o que faz. Olha lá, pastor, é possível isso, ter convertido, pastor? Olha o que está fazendo. É comum. Muitas vezes somos questionados quanto a isso. E nós não temos assim um estudo sistemático para falar só de salvação, mas no ministério
teologicamente a gente consegue compreender isso. Há uma diferença entre novo nascimento e conversão, que às vezes nós não percebemos. Então, o novo nascimento é um abrir e fechar de olhos, é um despertar do Espírito, gracioso por meio da fé, nasceu de novo. Mas a conversão, ela é processual, requer que aquele que nasceu de novo ceda os seus pensamentos para uma nova mentalidade. O apóstolo Paulo chama isso de metanoia, transformação. Você precisa então, olha, uma vez que nasceu de novo, os meus filhos todos nasceram de novinhos, e agora eles precisam ser inculcados com as regras e as doutrinas do meu lar, da minha casa. É ou não é? Então, no mundo espiritual da mesma forma. E às vezes nós lidamos com neófitos a vida toda, damos o nome de convertidos, mas olha, são só bebês, gigantes, porque tem 10, 11, 12 anos de congregação e de prédio de igreja, mas o comportamento é de quem acabou de chegar. Comportamento é transgressor, completamente alienado ao pecado, preso a dúvidas que, olha, já deveriam... Olha, eu não sei quanto a você, mas pastor, né? Pastor não fica em casa avaliando se vai ou não deitar com a vizinha, fazer sexo fora de casa. Não é, olha, eu estou no ministério há muito pouco tempo, é claro, mas eu sou jovem. Mas essas coisas já deixaram de ser tentação há alguns anos. Não fica avaliando. É lógico que não damos ocasião para a carne. Mas agora, ficar floreando possibilidades assim, tão frívolas e superficiais, cogitando ou dando ambientes e circunstâncias, situações que favoreçam esse tipo de coisa, olha, não faz sentido. Então, olha, na medida que nós vamos nos convertendo, uma metanoia vai acontecendo, é normal o seu vocabulário mudar. Então, às vezes nós falamos do amor de Deus, às vezes não, meu culto é só isso. Graça, graça, favor. Por quê? Porque é a era que nós estamos vivendo. Mas olha, é vindo o tempo em que a tolerância dará espaço para a ira de Deus. As trombetas vão soar e as coisas drasticamente não serão mais toleradas. O andar oculto, secreto e as práticas ocultas, elas não serão mais aceitáveis. Por quê? Porque findou-se o tempo de tolerar. Olha, nós estamos num momento muito precioso da igreja. Todos os domingos você vem e eu falo para você que Jesus ama você, que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus, que Ele ama você da forma que você é, para que de alguma forma você entenda pelo amor de Deus o tanto que é importante você se entregar a esse amor. Olha, a minha esposa em todo tempo, ela pergunta para mim o que eu quero, todo tempo. Às vezes eu nem quero participar, por exemplo, às vezes ela me pergunta o que eu quero de mistura no almoço. Comida. Se tiver comida eu como. Eu não quero decidir se é frango, se é carne de vaca, não quero saber, não preciso. Mas ela pergunta, por quê? Está completamente entregue ao amor. Aleluia. Quer agradar. Como que o Senhor quer que faz? Um coração convertido. Nesse caso por mim, graças a Deus. Ela quer saber como, ela não quer fazer coisas que me desagradam. Por quê? Porque ama. Ama. Quais são os sinais? A obediência, a sujeição, a submissão são regadas de alegria. Olha, não tem coisa melhor de que você ficar em casa e a sua esposa atender você em ligação de vídeo para falar com você, ver você e falar, olha, tem que rever essa agenda porque nós sentimos sua falta, acho que nós não sabemos mais viver sem você assim tão próximo. Eu dou glória a Deus. Que bom que vocês perceberam que eu sou assim, tão importante. Quer a participação, quer a presença. E olha, isso é o que se espera de nós. Você é feito nova criatura para agora ir cedendo nas suas emoções, nos seus pensamentos, aos pensamentos daquele que te conquistou. Na medida que cresce o amor, cresce o seu desejo, né? Então, olha, é muito ruim quando o cristão preserva
do mundo, o seu vocabulário, a maneira chula de se comportar e de fazer negócios. Muito ruim, muito ruim. Por quê? Porque mais cedo ou mais tarde a credibilidade dele é posta em xeque. Porque é santo dentro do templo, na célula, mas para fazer negócios dá calote, passa um ou outro para trás, não cumpre com a palavra, é fofoqueiro. Olha só, você tem uma realidade imutável dentro de você, você nasceu de novo, mas olha, há um monte de outras oportunidades sendo perdidas por causa de um mau testemunho. Os irmãos estão me entendendo? Aleluia. Então, olha só, o ressoar da trombeta marca o início de uma nova era. Qual era? A era do juízo de Deus. Então vamos lá? Apocalipse capítulo 8, verso 7. 8, verso 7. Se você tiver com a sua Bíblia, quiser ler junto comigo. Ah, pastor, agora o senhor ficou lei mesmo, hein? Eu não acho. É a Bíblia quem está dizendo. Essa transição fica clara com as coisas que você vai ver acontecendo. Vocês creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Então, olha só. O sexto selo, ele abre com evidências claras de que Deus está inclinando o coração para um clamor que aconteceu na abertura do quinto selo. No quinto selo, os mártires clamam por justiça. No sexto selo, as evidências de que algumas coisas vão começar a acontecer se tornam mais reais. Muito provavelmente, o arrebatamento do vencedor, o primeiro arrebatamento, acontece nesse inteirinho de tempo, nessa transição. Porque em seguida ao sexto selo, aparentemente, porque há coisas a se descobrirem a respeito, em resposta ao clamor do justo, que morreu em favor do Evangelho. Eu não sei se você sabe, mas Tiago, que escreve uma das últimas cartas do Novo Testamento, ele é morto, mas antes ele assume o governo daquela igreja, a igreja dos apóstolos, e ele tinha um título, ele era chamado de O Justo. Não sei se é título, talvez um apelido, Tiago, o Justo. E olha, sabe como que ele morreu? Ele parou em um lugar para fazer uma pregação do Evangelho. E as pessoas o persuadiram a subir num penáculo, na ponta de uma rocha, para que as outras pessoas pudessem ouvir, para que a voz ficasse mais evidente, e ele pudesse alcançar mais pessoas. E ele subiu, e enquanto ele pregava, bateram com uma pedra na cabeça dele e derrubou ele lá embaixo. Estava pregando o Evangelho. O pastor está pregando, o endemoniado sobe e bate na cabeça dele com uma pedra. Se você olhar para a vida dos outros apóstolos, o apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. O apóstolo João, por diversas vezes, houve tentativas de execução contra a sua vida. Os outros todos crucificados, o apóstolo Paulo decapitado. Então olha só, esses homens não morreriam por verdades dúbias. Não, eles entregaram a vida por aquilo que eles tinham plena convicção. Você entrega a sua vida pelos seus filhos. Por quê? Porque eles são reais. É uma verdade. É um amor real que pisa nessa terra. Às vezes você olha para eles e pensa, é o meu coração fora do peito. É uma realidade que não dá nem para explicar. Então por eles você entrega a sua vida, entrega o seu tempo, dá o seu melhor, porque é uma realidade. Então olha, é intrínseco aos homens. Homens não conseguem se entregar completamente para a mentira. Mas esses homens morreram por essa mensagem. E a Bíblia fala que eles vão clamar do seio de Abraão por justiça. Vão clamar. E aí, a primeira trombeta. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo, de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. Então, olha só, o ressoar da primeira trombeta promove uma chuva de fogo. Saraiva é granizo. Então, são pequenas partículas de pedra, mas com um diferencial. Alguém aqui já tomou chuva de granizo? Já tomou assim, de moto? Os grãos vão batendo. Só que esse aqui é granizo e fogo. Então, é como se fosse uma chuva de meteorito. Meteorito, tá certo, né?
Meteorito. Uma chuva de meteorito, colocando fogo na terça parte da terra, devastando as plantações. A produtividade, a biodiversidade, é o ressoar da primeira trombeta. Fogo. Olha, eu não sei se você sabe, mas os 4 primeiros, assim como os selos, as trombetas também estão divididas em grupos. Provavelmente você não sabe, né? Para aprender, amém? É muito boba essa pergunta minha, né? Estamos aprendendo juntos. Eu também aprendo com esse livro. Então, ela está dividida em 2 grupos. As 4 primeiras trombetas é um grupo e as 3 últimas, outro grupo. O 4 na Bíblia aponta para a criação. Você vai perceber que as 4 primeiras trombetas não tocam diretamente o homem, tocam a criação. Então, a primeira é uma chuva de meteoros incendiados. Vai chover fogo no telhado da casa das pessoas, nas ruas. Então, vai ser uma catástrofe muito grande. Não dá para mensurar a perda. E nem dá para saber se 1/3 aqui é 1/3 da parte da Terra, que é terra, ou 1/3 do próprio planeta inteiro. Porque uma pequena porção da terra é terra. A grande maioria é água, né? Mas aí é isso que vai acontecer. Fogo. Fogo. Quem estará aqui nesse momento? Aqueles que não foram arrebatados com o Senhor. Amém? Então, quem fica para ouvir a trombeta? A igreja que não foi arrebatada e os judeus, ok? Então, a primeira trombeta é essa. Ele toca e cai fogo dos céus. Toda vegetação é morta e também toda erva verde. A segunda trombeta, Apocalipse capítulo 8, verso 8 e 9. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada no mar, cuja terça parte se tornou em sangue. A terça parte do que nós temos de mar no planeta virou sangue. 1/3, 30% virou sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar. E foi destruída a terça parte das embarcações. Então, além de um dano nas embarcações e nos portos e portuários, houve um dano para os seres viventes da terça parte. Isso justifica o sangue no mar. Então, se você mata 30% do que está vivo no mar, sobe o quê? Sangue. Então, o mar... A perspectiva de João aqui é a nossa perspectiva, ele está na terra. Então, a visão que ele está tendo é da terra para a eternidade. Ele está olhando para o céu. Imagina uma montanha rasgando o céu incendiada. O que os estudiosos, astrólogos chamariam isso? Um meteoro, sim ou não? Você sabia que eu ia falar isso anteriormente? Acabei mudando para falar na hora certa, que é agora. Antes de um grande meteoro, é normal uma chuva de meteoritos. Nome difícil. Então, olha só, esses acontecimentos que vão contemplar as 4 primeiras trombetas vão ser pela ciência compreendidos e justificados, porque são consecutivos. Então, é normal, diante de uma chuva de meteoritos, você olhar para o céu para ver se não vem um meteoro. E João está falando, uma montanha, como uma montanha rasgando os céus. É como se um meteoro gigante... Certa vez fizeram uma experiência e falou que se um meteoro pequeno, de 15 quilômetros lineares, então é como se você pegasse um barbante, passasse em volta dele e ele desse 15 quilômetros. Ele rompesse com a atmosfera, ele pegaria fogo, e se ele caísse no mar, que é a probabilidade maior, porque tem mais porção molhada do que seca, ele era poderoso o suficiente para ativar todos os vulcões e promover ondas quilométricas. Um abalo assim. Aqui em Apocalipse não tem dimensão do tamanho da montanha, mas para um ser humano enxergar como montanha, no céu, você já viu como que nós vemos as estrelas? Para nós, olhando para o céu daqui, a estrela é um meteorito, sim ou não? É uma fagulhazinha, mas é a realidade dela? Não, ela é gigante. Talvez muito maior do que a Terra.
Agora, João está vendo algo que no céu é grande. Você olha para o sol, você acha ele pequeno. Você medir, dá assim, ó. Né? Olha, tanto que é pequenininho, bichinho bonitinho, vou pegar e pôr na garrafa. Mas é a verdade? Não, é uma estrela de quinta grandeza. Imensurável tamanho se você comparar com o planeta Terra. Então, olha só, não dá para ter dimensão do tamanho dessa montanha, mais poderosa o suficiente para promover um abalo natural, sobrenatural. Então, o ressoar da trombeta vai promover alguns acontecimentos cataclísmicos. Até beber água depois dessa. Que não se viu antes. Os homens se assombraram com os tsunamis, os homens se assombraram com os terremotos, mas o abalo desse impacto ainda não está no entendimento dos homens. Provavelmente vai romper com as probabilidades medidas pelos homens da ciência. Por quê? Porque é algo realmente surpreendente. Amém? Então, a visão de uma montanha ardendo em chamas e caindo dá a nítida impressão de um meteoro de grande dimensão que se incendeia ao entrar na atmosfera. Projeta, por favor, rapidinho, Isaías capítulo 24, verso 20. Rapidinho mesmo. Vamos ver se dá tempo. Olha lá, a terra cambaleará como um bêbado e balanceará como rede de dormir. A sua transgressão pesa sobre ela. Ela cairá e jamais se levantará. Olha, é um profeta messiânico. Antes da vinda do Messias, falando do final das coisas e fazendo menção para uma visão que João teria muitos anos depois. De como que seria. Por causa da iniquidade, da injustiça, a terra seria abalada de tal forma a calambiar e andar como um bêbado. Então, durante meses, a luz solar não penetrará completamente as plantações por causa disso. Mirrarão e certamente haverá muita fome. Mirrarão as plantações e certamente haverá muita fome. Toda civilização, como nós conhecemos hoje, será abalada. Uma outra coisa que não se menciona aqui, mas pode também ser uma evidência da terceira trombeta. Vamos ler ela? Terceira trombeta, verso 10. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terra a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa das águas, porque se tornaram amargas ou amargosas. Amém? Então, olha, a primeira trombeta toca a terra, a segunda trombeta toca o mar, e a terceira trombeta toca a fonte das águas potáveis. E olha, essa é com muito mais força, porque fala de um impacto de uma estrela contra um planeta do sistema solar. Eu não sei se você tem o costume de olhar essas baboseiras na internet, mas normalmente as estrelas são muito maiores que os planetas. Então, uma colisão como essa vai promover um dano muito grande. E nesse caso aqui, vai acabar com as fontes de água potável. Então, nós temos um cenário de abalo sísmico, que vai certamente acender uma sequência de furacões. Eles vão entrar em erupção, e isso vai promover muitas fumaças e muitas erupções diferentes. Você não vai ter uma entrada clara de luz solar nem dos outros astros na Terra, e esse é o cenário de grande tribulação. Às vezes nós olhamos para o termo grande tribulação e imaginamos o anticristo correndo atrás de alguns e desprezamos o que vai estar acontecendo de maneira incontrolável, porque isso aqui vai fugir o controle dos homens, não vai se justificar, assim como as crises também que irão se acender por causa dessas questões. Se você perde a terra para plantar, se você perde a biodiversidade do mar, se você perde a água potável, você está completamente escasso para sustentar a sua existência, amém? Quarta trombeta, verso 12, o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas,
para que a terça parte deles escurecesse e a sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que voa pelo céu, dizia em grande voz: ai, 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 dos que moram na terra, por causa das restantes vozes de trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Então, olha, João está escrevendo aqui que uma águia gritou 3 ais, porque restavam 3 trombetas, e ele fala: olha, ai do que há de ser tocado ainda. Essas 4 primeiras trombetas, elas tocam a criação, mas as 3 próximas, elas tocam diretamente o homem. A 5ª trombeta, projeta capítulo 9. O 5º anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Eu não sei se você sabe, mas anjos na Bíblia são também chamados de estrela. E diferente da 4ª trombeta, que é uma estrela literal que choca contra o planeta Terra, essa estrela aqui recebe uma chave, a chave do abismo. Então, a 5ª trombeta marca a ascensão de Satanás. E ele recebe a chave do abismo. Projeta, por favor, o verso 7, perdão. Pode ser o 6. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos, preparados para a peleja. Na cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos, como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças, como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros e de muitos cavalos, quando correm a peleja. Tinha ainda uma cauda como de escorpiões e ferrão. Na cauda tinha um poder para causar o dano aos homens por 5 meses. Então, olha só, essa 5ª trombeta entrega a chave para a estrela, ou o anjo do abismo, libertar esse tipo de praga com cauda de escorpião. Os homens serão angustiados e afligidos a tal ponto de quererem para si a morte, mas a morte fugirá deles. Olha, eu não sei se você, em alguma vez na vida, acordou, se levantou ou se deparou com um desejo pelo fim da vida, com vontade de morrer. Mas o que a Bíblia está falando aqui, que o ressoar da 5ª trombeta vai estabelecer uma perseguição no meio dos homens. E eles não vão perseguir as riquezas mais. Eles vão procurar formas de colocar fim na própria vida. E a própria morte fugirá deles. Durante 5 meses, eles serão afligidos por essas pragas, como que gafanhotos, e a morte fugirá deles. Vou terminar, no nome de Jesus. 6ª trombeta, o 6º anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo: o 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Então, olha só, a 6ª trombeta é dado a esses anjos liberdade para matar, por um tempo. Ele fala aqui, preparados para a hora, o dia, o mês e o ano. Então, é um ano, um mês, um dia e uma hora, que somados com o tempo da perseguição dos gafanhotos e das pragas da trombeta anterior, dá 1 ano e meio. São 5 meses de aflição, mas 1 ano, um mês, um dia e uma hora. Então, aproximadamente 1 ano e 6 meses. 5 anos de aflições sem direito à morte, perseguições sem direito à morte. E mais 1 ano e um mês com direito para matar. E esses anjos colocarão fim à vida
de 1/3 da parte dos homens na terra. Aleluia. A 7ª trombeta, ela inaugura 7 taças. Nós não vamos pregar ela hoje porque não vai dar tempo. Até daria se eu não tivesse pregado outra coisa no começo. Mas eu fiz questão de fazer desse jeito para a glória de Deus. Amém? Gostaria que você ficasse de pé.